Sejam bem-vindos ao oitavo e último módulo de Preparando Professores e Pregadores para o Reino de Deus. Hoje falaremos sobre a imagem do professor ou pregador. Nós vamos ver a sua presença física, nós vamos falar sobre seu vocabulário e nós vamos também tratar um pouquinho da sua habilidade. Então, imagem é a forma como você é visto e compreendido por aqueles que o veem e o ouvem. Como seus alunos, como as pessoas que estão ouvindo a sua mensagem, veem você. Porque a sua imagem comunica. Não é só a imagem facial, você está sendo ali olhado. E como diz um adágio popular, que a primeira impressão é a que fica, porém, as outras oportunidades vão corroborar ou não esta impressão. Então não é como você se apresenta uma vez, mas como você se apresenta constantemente diante deles. A apresentação física do professor ou pregador, e aqui nós queremos dizer, entenda-se tudo o que está diante dos olhos do ouvinte, que fala da indumentária, a forma como você se veste, a forma como está o seu cabelo, meus cabelos estão maravilhosos, a barba, se ela está bem aparada, se está com pontas, se está desgrenhada. O cuidado que você tem com a sua Bíblia também mostra isso, porque uma Bíblia mal cuidada dá ideia de desleixo, dá ideia de um professor ou de um pregador que não dá a devida importância a um livro que é sagrado. Nós precisamos ter o devido cuidado com as nossas Bíblias, não deixá-la com aquelas terríveis orelhas de burro ou coisas semelhantes. Isso comunica muito a nosso respeito. Daí nós temos também o movimento facial, o gesticular. Vamos pensar no facial um pouquinho? Imaginem que eu vou receber vocês para este modo. E receba vocês dessa forma. Sejam bem-vindos. Eu tenho muita alegria em tê-los aqui comigo neste momento. Eu acredito que isso não vai dar uma boa impressão. Se eu vou convidar ou estou feliz porque vocês estão aqui, nada melhor do que dizer assim: olá, sejam bem-vindos. Eu estou feliz com a presença de vocês. Olhem que abre o rosto, dá uma nova face, há uma expressão que ao mesmo tempo comunica e dá segurança. Então precisamos ter isso e também nos gestos. Gestos não podem ser muito longos, muito esquisitos, atrapalhados, atabalhoados. Não, os gestos, eles devem ser proporcionais à mensagem que você está apresentando. Então, cuidem bem dessa sua presença física. Vamos pensar ali na indumentária. Vista-se de acordo com a ocasião. Se você vai para um aniversário, vá com trajes informais. Simples assim. Se é para um funeral, seja sóbrio e austero. Se é para jovens, o informal cai bem. Se é para idosos, deve-se vestir algo conservador. E assim por diante. Isso demonstra respeito para com as pessoas que você quer alcançar. Você, obviamente, deve trazer a sua mensagem, o foco principal, e não para a sua roupa. Se você vier com um chapéu espalhafatoso, ou com penduricalhos, ou com coisas que possam tirar a atenção dos seus alunos, eles vão olhar para isto, e não para a sua mensagem. Então o professor cuida da sua indumentária, a forma com que ele se apresenta, as roupas que ele veste, para que tudo faça sentido para a mensagem e não chamar a atenção para o professor, não chamar a atenção para o pregador. Vista-se de maneira que você fique confortável. Não use nada apertado ou que possa dificultar seus movimentos. Uma roupa condizente e agradável transmitirá a imagem de bem-estar e liberdade, o que ajudará em muito a reter a atenção para suas palavras e não para suas roupas. Deixe-me dar um exemplo. Quando eu estava fazendo mestrado em educação cristã, nos foi trazida uma professora para falar de psicologia. E ela veio com roupas que não eram condizentes. Coloridas, leves, quase transparentes, com um degote acentuado. Quando ela entrou na sala, ela se deparou com um bando de homens. A grande maioria da sala naquele momento era constituída de homens, pastores, presbíteros. E quando ela olhou para eles
e viu como ela estava, ela ficou extremamente constrangida. Nós, como alunos, também ficamos constrangidos. E ela disse, eu não esperava esse tipo de aluno. Ela estava acostumada a dar aula para a faculdade, onde as pessoas vão de qualquer jeito, de qualquer forma, e essas coisas não fazem sentido. Mas quando ela chegou para dentro de uma sala de aula, com homens, com roupas conservadoras, com um ar conservador, como são os pastores, ela ficou extremamente constrangida. Foi constrangedor para ela, professora, foi constrangedor para nós, alunos. Você pode dar pouco valor a estas coisas, mas elas comunicam muito a seu respeito, dos seus sentimentos para com seus alunos e também do seu relacionamento com Deus. Lembrem-se também que você está na vitrine. Quem está à frente está sempre na vitrine. Eu, por exemplo, agora estou na vitrine. Vocês estão me vendo. Vocês estão vendo os meus gestos, vocês estão vendo minha face, vocês estão vendo a forma com que eu estou me portando diante da câmera e diante de vocês, obviamente. Isso é muito importante. Você tem que lembrar que está sempre na vitrine. Alguém está olhando para você. Está olhando e vendo o que você é, o que você apresenta, o que você fala. E tudo isso deve ser para a honra e para a glória de Cristo Jesus. Tudo que você está vendo deve ser lançado, projetado para a mensagem de Cristo e nada mais. Ela é o centro de toda atividade. O hábito não faz o monge, mas certamente o identifica. É o que eu costumo dizer sempre. Se eu estou vestido de acordo como um pastor, no meio de um grupo de pessoas, e alguém chegar assim, olha, quem é o pastor da sua igreja? Eles imediatamente vão apontar e vão dizer, é aquele ali, ó. O hábito não faz o monge, mas certamente o identifica. Outro ponto de suma importância diz respeito ao vocabulário do professor ou do pregador. Por vocabulário, entenda-se mais do que verbetes ou palavras difíceis. Tem pessoas que imaginam que vocabulário é um vernáculo erudito, cheio de firulas. Não é isso. Um bom vocabulário significa que você tem o domínio da língua portuguesa. E que ao comunicar aos seus alunos, você vai falar exatamente aquilo que eles precisam ouvir de forma clara, precisa e concisa. Sem subterfúgios, sem palavras estranhas. É cansativo ouvir pronúncias erradas, comendo letras ou ignorando gênero, número e grau. Conjugações verbais errôneas causam desinteresse nos ouvintes e afetam a valorização do professor ou do pregador. Isso é fundamental que você entenda. Por isso eu vou fazer algumas ilustrações sobre isso. Primeira ilustração. Errando, fazendo, fomo e coisas dessa natureza. Isso chega a dar dor no ouvido daqueles que estão ouvindo. Segunda dica. Tu seja, tu é, vós foram. Existe três coisas. É de matar. Quem está ouvindo diz assim, puxa vida, ele se preparou? Essa mensagem realmente tem esse elemento de preparação? Ele tem esse cuidado? Terceira. Problema, polema, problema. Quando você fala uma palavra desta natureza que todo mundo conhece e fala errado, automaticamente as pessoas começam a te julgar. Então, se você é um professor ou um pregador, cuide disso. Cuide da forma com que você fala as palavras, que elas sejam bem pronunciadas. 4. Utilização de frases de difícil compreensão imediata. Eu coloquei aqui um exemplo, vocês estão vendo ali. É necessária a defenestração dos sentimentos espúrios que estão entranhados na alma. Entenderam tudo, não foi? Se eu não der em seguida o significado e seguir com a mensagem, o aluno vai ficar preso. Mas o que ele quis dizer com defenestração? Só para você entender, defenestrar é o ato de atirar alguma coisa pela janela. Se o aluno tem essa informação, ele vai já imaginar assim,
É necessário jogar pela janela, arrancar de dentro de si os sentimentos espúrios. Espúrio é aquilo que é ruim, aquilo que não tem o devido valor, que é contaminante. Então eu preciso jogar, arrancar da minha alma estas coisas. Daí faz sentido para o aluno. Então frases bonitas, com palavras pomposas, podem ser fáceis, agradáveis, distinguíveis, mostrar erudição, mas ao mesmo tempo podem prejudicar a sua mensagem. No momento em que você diz uma frase dessa natureza, seus alunos vão parar para tentar raciocinar sobre ela e não vão encontrar uma razão imediata. E vai dizer, por que isso? Para que isso? E começa a ficar desinteressante. Bons pregadores e bons professores cuidam da escolha das palavras no momento da entrega da mensagem ou da lição. Eu gosto muito quando a palavra de Deus diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. O Espírito de Deus me ilumina para pregar a mensagem, mas o cuidado, a preparação dessa mensagem, a forma dessa mensagem, o vernáculo que eu vou usar para transmitir essa mensagem, as palavras, elas devem ser apropriadas. E elas estão sob o meu controle, ou sob o controle do professor ou do pregador. É possível usar palavras interessantes, boas e com aparência de sapiência, que não comuniquem absolutamente nada de útil. Vejam este exemplo. Vocês têm aqui ao meu lado 3 colunas, cada delas com algumas palavras que são bem bonitas, bem interessantes, que têm um determinado conteúdo. Agora, se você fizer qualquer soma, qualquer frase, usando essas 3 palavras, você vai ver que elas não dizem absolutamente nada. Então vamos pegar a primeira palavra, programação. Na coluna ali do funcional, nós vamos descer até global. Programação global. Opa, parece ter interessante. Agora vamos lá para combinada. Lá na terceira coluna, lá embaixo, combinado. Programação global combinada. Tá, e daí? O que isso significa? Ou então vamos lá, primeira coluna, planificação. Vamos lá, dimensional, equilibrada. Ou retroação central coordenada. Palavras interessantes que têm conteúdos, mas que não dizem nada. Usadas numa frase, não dizem nada. Então escolha bem as palavras que você vai usar. Ali nós temos esse quadro, eu retirei do livro A Comunicação Não Milética, São Paulo, Vida Nova, 2001, do autor Robson Moura Marinho, A Arte de Pregar. Então é necessário ter esse cuidado. Cuidado para que as nossas frases sejam inteligíveis, sejam coerentes, sejam realmente interessantes aos nossos alunos, aos nossos ouvintes. Por hábito, por habilidade, entenda-se a capacidade de usar os recursos que estão à sua disposição e também o emprego condizente das técnicas necessárias para transmitir uma mensagem de maneira confiável e responsável. Então aqui agora nós vamos falar sobre habilidade. Como eu posso usar aquilo que eu tenho? Como eu posso fazer com que isso redunde num desempenho melhor? Então vamos lá. Algumas dicas para melhorar o seu desempenho como pregador e como professor. 1. Arranje um bom crítico. Arranje alguém que seja seu amigo ou amiga de fato e que com justiça critique a sua mensagem. Não adianta nada você arranjar pessoas que querem te elogiar, pessoas que querem que você se sinta bem, porque elas vão dizer, não, estava ótimo, mas que mensagem maravilhosa. Não é essa a ideia. Você tem que chamar alguma pessoa que você confie nela e que ela tenha conteúdo suficiente para dizer para você, olha, aqui você poderia melhorar, ali você poderia melhorar e ali você poderia melhorar. Quando você ouve estas contribuições, a primeira coisa que você tem de vontade é tentar se justificar. Mas ali eu quis dizer isso, mas ali eu quis... Não, mas você não disse. Então, não se justifique, nem tente. Apenas ouça a informação, assimile, filtre, corrija. Essa é a melhor coisa que você pode fazer.
Então arranje um bom crítico, alguém que realmente queira contribuir com o seu ministério. Segunda dica, leia. A leitura do texto bíblico por diversas vezes e em voz alta ajuda a memorizar as palavras e traz segurança na hora de expor a mensagem. Vamos a um exemplo claro. Eu quero falar sobre o Salmo 23. Então eu vou lá no livro de Salmos. É um salmo muito bonito, muito comum, muito conhecido e que comumente as pessoas têm uma prática diferenciada. Então elas já sabem tanto que começam a declamar o salmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Até impostam uma voz, fazem uma modulação, mas dão aquele elemento estranho à leitura da palavra. Leia a palavra. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Na medida em que você vai lendo, as palavras vão fazendo mais sentido para a sua vida e você vai se apropriando da fonética delas, da melhor forma de apresentá-las. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Quando você lê ali essas palavras que têm hífens, às vezes acontece isso. Preparas-me uma mesa. Quando você tem esse tempo para ler, fica bonito de ler. Preparas-me uma mesa. Veja que o S foi pronunciado, o me foi pronunciado. Você teve a leitura, você teve a interação com o próprio texto. Então, quando você for ler, não declame. Leia como se estivesse falando com alguém. Aproveite também para ler livros que contribuam para o seu aprimoramento. Então, como eu disse, eu usei o Salmo 23. Eu posso ir nas notas de rodapé da Bíblia de Jerusalém. Ali eu tenho uma série de informações que podem me ser úteis, tanto para melhorar a minha aula ou a minha mensagem, quanto para enriquecer a minha vida. Então eu posso sim usar esses comentários. Posso ir atrás de outros comentaristas bíblicos, mas preciso lembrar sempre que comentarista bíblico não é isento de erro. É a sua interpretação a respeito daquele texto. A interpretação humana é falha, então não se pode admitir que seja parte da Bíblia porque está na nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, ou na Bíblia de Lutero, ou quem sabe, qualquer outra escritura. O fato de estar ali é só uma nota do autor, uma nota de rodapé, uma nota de alguém que escreveu. Assim também com os comentaristas. Eles escrevem sobre determinado versículo? Escrevem. Discorrem sobre ele? Discorrem. Agora, o que eles estão vendo, a forma com que eles estão olhando, é a Bíblia? É a regra de fé e prática? Não. É sobre a Bíblia que eles estão discorrendo. Então, pode buscar os comentaristas? Pode. É crescimento, você vai crescendo. Só não imagine que ali está isento de algum tipo de erro. Então, lembrando disso, eu creio que você vai crescer na graça e no conhecimento também. A leitura de outros livros ajuda também a melhorar o seu vocabulário. Então, ler faz bem. Próximo, modulação de voz. É um recurso para manter a atenção durante a mensagem. Vocês devem ter percebido que tem horas que eu falo mais alto, eu levanto um tom, ou então eu falo um pouco mais baixo. Quando eu faço essa modulação de voz, eu faço com que a atenção do ouvinte fique melhor ou também fique mais tranquila. Que eu possa trazer eles para um lugar de descanso, onde eles vão poder pensar melhor sobre um determinado assunto. Muito bem, a troca de tom, de altura e de ritmo empresta à mensagem mais vigor, mais comunicação. E isso não é motivo para gritar durante a mensagem. Tem alguns pregadores que pensam que seus ouvintes são surdos, ou que seus alunos estão com cera nos ouvidos. Não precisa gritar. Simplesmente fale num determinado tom, suba um tom ou abaixe um tom, mas jamais permaneça no mesmo tom, porque daí senão fica monótono, o mesmo tom, e daí as pessoas acabam dormindo. Então a ideia toda de modulação de voz não é gritar,
nem falar baixo demais. É criar um meio termo, um tom acima, ou um tom abaixo, ou o meio termo. Simples assim. Isto não é motivo, então, para gritar durante a mensagem e demonstra, quando você grita, a falta de argumentação lógica. É daí que vem a expressão ganhar no grito. Você grita e a pessoa diz, opa, tá bom. Isso não acontece com a palavra de Deus. Nós não precisamos gritar. Nosso Deus não é surdo, nem nossos ouvintes. Então lembre disso. Respeito para com os seus ouvintes. Vamos para aquela parte final, a parte da meditação. Primeira meditação. Sua forma de se vestir ajuda ou atrapalha na entrega da sua mensagem? Quando você for se arrumar para domingo, lembre disso. Eu, em casa, tenho alguém que me ajuda. Eu geralmente estou de terno e venho para a igreja de terno, mas às vezes as cores não combinam. Eu tenho um mau gosto terrível. Para mim estão confortáveis o suficiente. Mas minha esposa diz assim, não, com essa camisa não. Às vezes ela diz, não, com essa gravata não. Não combina. Beleza. Eu ouço ela e venho bem bonitinho para a igreja. Assim também faça com alguém. Pergunte, você está bem vestido? Olha, eu estou bem para fazer isso? Não é demérito nenhum perguntar. E é muito interessante para os seus alunos que você esteja bem. Segundo ponto para meditar, como anda o seu português? Seus ouvintes ficam encantados ou desiludidos com as suas palavras? Eles querem te ouvir porque gostam de ouvir, porque você tem um bom vocabulário, uma boa apresentação, ou eles se entristecem e dizem, nossa, de novo, ai que chato. 3. Sua apresentação é sempre igual ou varia conforme o seu assunto? Você faz a mesma apresentação domingo após domingo, o mesmo tipo de mensagem, a mesma forma de apresentação, essa mesmice mata, cansa, enjoa. Seus alunos enjoam, seus ouvintes enjoam. Lembre disso. Sempre tenha algo novo para trazer, sempre esteja pronto para apresentar alguma coisa nova. Seja na indumentária, seja na forma de se vestir, de falar. Crie. Você tem essa capacidade. Então medite. Sua apresentação é sempre igual ou varia conforme o seu assunto? Espero ter sido útil para vocês na apresentação desses módulos. Fiz na intenção de ajudá-los, de prepará-los, de dar algum subsídio para que você possa ser um professor melhor, que você possa ser um pregador melhor. Mais uma vez eu quero dizer, isso não está linkado aqui à questão de ser um pastor ou um mestre, como as Escrituras dizem, no sentido de dom. Isso é dom de Deus. Eu estou falando aqui para os sacerdotes de Cristo Jesus, para aqueles que foram chamados para esse sacerdócio universal, onde eu e você somos sim chamados para repartir o que nós temos, de forma como professores ou também como pregadores. Que Deus possa abençoar a sua vida e cada vez mais transformá-la profícua para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Amém.